Você vai ouvir um pouco sobre o ofício do pastor. E você vai ouvir diretamente daquele que exerce o ofício. Então, vai ser fácil falar de algo que eu venho exercendo e aprendendo e sendo edificado. E eu creio que todos vocês estão debaixo de uma autoridade e de um ofício que, não só aqui, irmãos, mas todos nós, todos os pastores, estão prestando serviço a Jesus. Porque, irmãos, a igreja não é minha, de nenhum pastor. A igreja é do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Graças a Deus. E eu quero incentivar você. Todas as quintas, acredito que a ministração da semana passada não está pronta, né, André? Acredito que não, mas eu quero incentivar você, quem não esteve aqui na quinta-feira passada, a assistir, porque foi tratado alguns pontos fundamentais para a gente avançar e compreender esses ofícios e também Ministério de Socorros. Amém, queridos? Mas vamos trabalhar com o texto base dessa ministração. Acredito que todos vão estar citando, e é muito bom citar, porque é uma passagem bem completa, né? Efésios capítulo 4, versículos de 11 a 16, depois a gente vai ler 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28. Efésios capítulo 4, versículo 11, diz assim, ó: e ele mesmo concedeu. Ele quem? Mais alto. Jesus, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores, e é o ofício que a gente vai tratar nessa noite. E mestres, presta atenção nessa parte, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Percebe aí o propósito, o objetivo, irmãos, dos 5 dons ministeriais. Isso precisa estar bem enraizado em nós. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Repita comigo, maturidade. Para quê? Para que esse crescimento? Para que não mais, vou repetir, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, presta atenção, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte. Quantos cooperadores nós temos aqui nessa noite? Amém? Efetua o seu próprio aumento para a edificação desse mesmo em amor. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28. E aí o apóstolo Paulo fala à igreja de Corinto:
E ele diz: a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres. Observe, irmãos, que nessa passagem aqui, o apóstolo Paulo, em vez de ele citar o ofício, ele cita, irmãos, algumas características que operam no ofício. Então ele fala assim, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, olha o ministério de socorros aí, governos. Então fica fácil nós entendermos que o ofício aqui, existe um ofício que trata diretamente ao governo. E está falando exatamente aqui, irmãos, do ofício do pastor. E aí ele termina com variedade de línguas. O que nós entendemos, irmãos, com esses dois textos ricos, que só você lê e relê, você vai perceber muito claramente o propósito dos 5 dons ministeriais e os ministérios de socorros. Qual é o propósito? Qual é o objetivo? Edificar o corpo de Cristo. Edificar a mim, edificar você. Não tem nada a ver, irmãos, e a gente precisa reforçar isso. Nós ouvimos isso na semana passada. Não é para mim. Os dons, irmãos, ministeriais, até mesmo aqueles que exercem ministério de socorros, não é para você. É para o seu irmão. Aponta para o seu irmão, é para você. Não é uma profissão. Quem sabia disso? Eu acho que você é pastor. Não é uma profissão. Até porque Jesus, ele quando subiu ao céu, ele repartiu dons aos homens para cumprir propósito. Se não há propósito, irmãos, esses ofícios não vão se manifestar. Pode até se manifestar, mas alguma coisa vai acontecer. Mas sempre é com objetivo. Não é para mim, não tem nada a ver com profissão. Não é porque é mais bonito, que de vez em quando a gente ouve alguns irmãos, eu acho tão bacana, tão lindo, aquele que tem o ministério do profeta, porque o profeta ele faz ele faz assim, né? Não é verdade? E de vez em quando a gente ouve alguns irmãos entrando nessa vibe. Não, eu quero ser mestre. Eu acho tão bonito ser pastor, dar dinheiro. André, de vez em quando você ouve umas coisas. Eu já ouvi, irmãos. Eu já ouvi. Não, o negócio é ser pastor. Olha, o pessoal evangelista, né, é difícil. De repente pega uma congregação ou outra, mas tem que ser pastor, que pastor dá dinheiro. Você está comigo, irmãos? Não é uma ocupação por tempo de serviço. Porque às vezes acontece isso. O diácono fulano é uma bênção, tão fiel, ele é tão antigo na igreja, vamos abençoar esse irmão, vamos promover ele a pastor, vamos promover ele a evangelista. E dentro desse universo eclesiástico, de vez em quando a gente depara com esse tipo de coisa. Isso é muito perigoso. Se eu entendo, irmãos, que os 5 dons ministeriais é chamado, eu não posso inventar moda. Eu não posso entrar em áreas que não tem nada a ver comigo, porque é sério. Entendemos aqui qual é o propósito. O propósito é o quê? Edificar o quê? O corpo de Cristo. Por quê? Para que haja um crescimento, para que não seja levado por ventos de doutrinas, porque nesses últimos dias, irmãos, temos percebido muitas coisas por aí. E como é maravilhoso quando você vê uma igreja, irmãos, onde você vê os 5 dons ministeriais em operação, quando você vê os ministérios de socorros atuando. E todos nós somos edificados, amém, irmãos? Quantos aqui têm sido edificados nesse lugar? Louve, ore, irmãos, pelos irmãos que estão nos servindo. Eu, como pastor, por mais que a característica seja governo, irmãos, eu estou aqui para servir você. Não é para mim. Não é para dar carteirada. Eu sou isso, eu sou aquilo outro. Não, irmãos.
Serviço. Ministério é serviço. Repita comigo. Ministério é serviço. Não é o último cargo do plano de carreira gospel. Primeiro começa como o quê? Obreiro, depois vai a diácono, não tem isso? Evangelista, qual o próximo? Pastor, presbítero. André conhece esse intertício eclesiástico. Presbítero, depois presbítero, pastor, depois apóstolo, depois semideus e por aí. Amém, irmãos? Não é, irmãos, intertício de plano de carreira gospel, não tem nada a ver. Você está comigo, irmãos? Não é uma decisão, irmãos. Eu decidi ser. Eu escolhi ser isso. Não é, irmãos. E essas bizarrices, infelizmente, irmãos, nós temos visto no meio da igreja. Eu, quando falo meio da igreja, não necessariamente aqui, mas num todo. Onde as pessoas, às vezes, entram numa utopia, onde falam, não, eu quero aquilo ali. Talvez, irmãos, chama atenção, porque existem funções ou ofícios que estão em exposição. Só que Deus não trabalha dessa forma. E como é bom, irmãos, entendermos qual é o nosso chamado, mesmo que seja um tempo, porque eu vou falar sobre isso depois, que é possível você, de repente, estar exercendo, trabalhando numa área, servindo numa área, onde não é o seu chamado, você não entrou no seu chamado ainda. Mas como a motivação, a visão é servir ao corpo de Cristo, você não está preocupado com isso. E não é para você ficar preocupado com isso. Que tem gente até que não dorme. Como chamado? Aí vai atrás de um profeta, vem cá, bota a mão na minha cabeça para descobrir qual é o meu chamado. Cartomante gospel. E é por isso que você encontra vários irmãos frustrados. Pastores se suicidando. Pastores sentindo a igreja pesada. E outras coisas mais, porque está entrando em área que não foi chamado. Deus que me perdoe. Se o meu tempo acabar aqui, irmãos, linha na pipa. Pastor, querido, está tudo certo. Você está comigo, irmãos? A Cátia sabe disso. Eu não sou maluco de forçar a barra, de empurrar a porta, de tentar botar Deus na parede, se ele já disse assim, acabou. Porque, irmãos, isso aqui é sério. Olha lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1. Nesse capítulo fala, irmãos, primeiramente sobre os dons espirituais, os 9 dons espirituais. E mais à frente, um pouquinho, ele começa a falar. Nós lemos aqui o versículo 28. Sobre os 5 dons ministeriais. E tem uma coisa que ele fala aqui, a respeito dos dons. Não só os dons espirituais, mas os dons ministeriais também. A respeito dos dons, não sejais ignorantes. O que isso remete para você? Para mim, precisamos conhecer, precisamos estudar. Isso nos chama a atenção, mesmo que você tenha um chamado, mesmo que você é experimentado num dom espiritual, você precisa estudar a Bíblia. Você precisa ler a Bíblia. Amém, irmão? Você está comigo? Tem muita gente entrando em áreas que não foram chamados, justamente por causa dessas posições que a gente acabou de citar aqui. Pensamento, irmãos, errados. Se o propósito é edificar o corpo, irmãos, você não vai exercer aquilo que é para acontecer, não vai acontecer, porque você está no lugar errado. E como é comum, às vezes, acontecer no meio do povo de Deus, irmãos, onde áreas que ele deveria estar atuando lá, mas ele quer ficar ali. Não, eu quero ali. O negócio é chegar ali em cima. Querido, minha motivação aqui não é fazer com que você desista. Você pode desejar, mas se o Senhor conceder, se o Espírito conduzir dessa forma. E sabe como esses dons, irmãos, seja dons espirituais,
Dons ministeriais, sabe como isso acontece? Quando você está trabalhando. Quando envolve compaixão, irmãos. Quando há um desejo no seu coração em servir ao corpo. É assim que esses dons chegam. É assim, irmãos, que esses equipamentos são disponibilizados no corpo. Para quê, irmãos? Não é para enfeitar, como nós dissemos aqui. Não é para mim, é para o outro. E é por isso, irmãos, eu lembro aqui agora, que no último dia, isso pode acontecer, onde as pessoas vão ser lançadas fora, e vão dizer assim, não, Jesus, em teu nome eu fiz isso, eu profetizei, eu curei. E é estranho, pelo fato de ele ter feito tudo isso, mesmo assim ele foi lançado no inferno, porque, irmãos, dons espirituais e ministeriais não é uma carteira, assim, para dizer que você está tudo bem, que você é mais espiritual que o outro. Pelo fato de eu ser pastor, irmão, não significa que eu sou mais espiritual que você. Quer ser mais espiritual que o outro? Anda em amor. Às vezes os caras fazem barbaridade para tentar transparecer espiritualidade. Então, meu irmão, você está aprendendo isso hoje, né? Chega alguém todo torto, irmão, nada contra, de repente debaixo de uma unção, mas tem gente, às vezes, que se esconde atrás de um dom, de um talento. Isso até envolve ministério de socorros também. Se esconde para tentar transparecer uma espiritualidade. Só que Jesus, com os olhos de fogo, aquele que concede os dons, está olhando. Então, irmãos, entenda uma coisa. Deus estabeleceu, Jesus ele concedeu. Amém, irmãos? Dos quais estabeleceu governos, habilidades que acompanham o ofício pastoral. E a gente vai começar agora a avançar com relação ao ofício pastoral. É uma habilidade, irmãos, que faz parte. Amém, irmãos? Então, o que você vai aprender, o que você vai ouvir nessa noite para te localizar? Vamos falar sobre a importância, irmãos, do ofício pastoral e as responsabilidades. Será que você que está pensando, está sonhando em ser pastor, o vaso falou para você que você vai ser pastor, será que no final dessa ministração você vai se manter firme? Ou qualquer outro dom, irmãos. Irmãos, nosso desejo é que o Senhor continue levantando os 5 dons ministeriais. Talvez tenha alguém aí, irmão, que você está lá nos bastidores, mas Deus vai levantar daqui a pouco. Irmãos, e o pastor quer mais. Pastor, você não vai ficar com ciúme se levantar outro pastor? Não, irmão, eu quero é mais. Eu quero é mais, irmão. Se já tem, se não tem, irmãos, eu não estou preocupado. Eu quero um serviço. Vamos trabalhar, irmão. Eu sou presbítero, vou trabalhar. Né, Igor? Trabalhar. Treinamento pastor Marcelo, quer ser pastor? Pastor, me treina para o ministério, aleluia. Vamos lá. Pega o rolo da vassoura e sai fluindo. No rolo. Pastor Bande fala, né? No rodo e no vassouro. Que treinamento maravilhoso, né, Igor? Rapaz. Não, pastor, eu fui chamado para pregar. Hã? Quem foi que disse isso? Você está comigo, irmãos? Então, entenda. Uma igreja, presta atenção que eu vou dizer aqui agora. Não fique escandalizado, não. Não estou puxando sardinha para mim, não, por ser pastor. Uma igreja consegue sobreviver sem o profeta, sem o mestre, sem o apóstolo, sem o evangelista, mas não consegue sobreviver sem um pastor. Impressionante isso, né? Ah, pastor, mas não vai trabalhar na sua plenitude. Concordo. A igreja, de repente, pode sentir numa área. Concordo plenamente. Mas vai funcionar. Mas, pastor, não. Você está comigo? Então, não é que, como foi falado na ministração passada, não é que o pastor é o mais importante, mas dentro do ofício pelo qual ele foi chamado para exercer, é governo, é maestro. O pastor, irmãos, ele prepara todo o ambiente para que os dons fluem.
para que os ofícios operem, para que os serviços aconteçam. Agora, qual é a minha responsabilidade? Irmãos, administrar, reger esse grande coral. Você está comigo, irmãos? Em qualquer esfera, irmãos, trazendo para a parte do cotidiano. Não tem, irmãos, um lugar se não tiver alguém para governar. Se você for numa igreja, tem alguém para dirigir. A forma administrativa, irmãos, foi sabedoria de Deus. Deus, ele não é desorganizado. Pelo fato de ter a função de governo, irmãos, o pastor não é, eu sou mais importante, não, irmãos. Vou usar até um termo popular, cada um no seu quadrado. Mas há, irmãos, uma direção, irmãos, há uma prestação, como o objetivo é edificar o corpo de Cristo. Todos aqueles que estão debaixo, irmãos, da unção pastoral, vai se submeter e vai cooperar. Lembra que nós lemos aqui? Cooperar, para que tudo aquilo que nós citamos aqui aconteça. Você está comigo, irmãos? Então, aí você pode lembrar assim, pastor, mas tem igreja que não tem a figura do pastor, mas tem um ancião. Tem igreja que tem a figura do ancião. E a gente pode lembrar, é bom tocar um pouquinho, que quando a igreja ela começou, no tempo da igreja primitiva, as igrejas foram crescendo, né? Você vê que, às vezes, não tinha a figura do pastor. Então, o que os apóstolos faziam quando ele levantava um grupo de pessoas? Ele pegava alguém, quando não tinha pastor no meio, ele via alguém mais velho e colocava como liderança ali, até ser levantado um pastor. Amém. É assim que funcionava. Você está comigo? Foi Jesus, irmãos, que concedeu, foi Jesus que fez dessa forma, não é o critério do homem, é o critério de Deus. Agora, deixa eu falar uma coisa para você, irmãos, o título nunca está acima do chamado. Você vai entender o que eu vou falar. Irmãos, o chamado está acima do título. E com essa visão, o que a gente pode compreender? Que às vezes um lugar onde não tem assim o nome, o título pastor, mas talvez ele tenha um chamado. Talvez o ancião que está numa denominação X, que está governando a igreja, talvez é só questão do título, mas ele tem um chamado pastoral. Amém. Talvez você vê dentro de uma distribuição eclesiástica, que você vê algumas denominações criando funções, às vezes ele pode ser chamado de presbítero, mas ele tem um chamado pastoral. Apesar que presbítero também toca na funcionalidade de governo. Você está comigo, irmãos? Eu estou abrindo essa parte para você entender que chamado, irmãos, está acima de título. Porque talvez uma situação ou outra você vê o irmão lá que não é nem chamado, não tem nenhum título de chamou, não tem nenhum título de pastor, mas ele tem chamado para isso. Da mesma forma, um evangelista e os outros dons também. Você está entendendo, irmãos? Perceba a seriedade que é o chamado. Eu não consigo, irmãos, não só eu, mas o Ministério Verbo da Vida, irmãos, não inventa chamado para ninguém. Me arruma um chamado aí. Não tem, irmãos. Diga assim, é Jesus que concede. A palavra pastor deriva do latim, oris, como o sentido de guia de rebanhos. No grego é a palavra poimen. Poimen, aquele que apacenta. Irmãos, quando a gente quer estudar, irmãos, e conhecer os ofícios, a gente precisa ir para a palavra. Amém, irmãos? Agora, o ofício pastoral, irmãos, na Bíblia aqui é recheada. Nós acabamos de cantar uma canção aqui, Salmo 23, que fala sobre o nosso supremo pastor, que é Jesus Cristo, que nos dá notas, irmãos, como o pastor deve atuar. Todo mundo conhece? O que diz lá no Salmo 23? Não, pastor, estou falando em línguas. Aleluia. É exatamente, literalmente, irmãos, quando se pega a ilustração do ofício pastoral, a ilustração, irmãos, remete exatamente, literalmente, o pastor de ovelhas, aquele pastor que cuida de ovelhas. E no Salmo 23, nos mostra, irmãos, exatamente
essa direção, as atividades, a responsabilidade, o propósito daqueles que foram chamados para pastor. E a gente consegue ver, irmãos, o salmista já dá a cola para a gente. Você está comigo, irmãos? Então você vê que o pastor, não só o pastor da ovelha igreja, mas o pastor também, lá daqueles animais, quais são as atribuições do pastor? Ele cuida, não é isso? Guarda, protege, não é verdade, gente? Alimenta o rebanho, não é isso? O pastor é aquele que cuida do ambiente, para que a ovelha ela se sinta bem. Você está comigo, gente? Bota lá o Salmo 23 para mim, por favor. O pessoal estava fazendo mímica aí, agora vai ver. Aí começa a falar do nosso Supremo Pastor, não é verdade? Quantos amam o Supremo Pastor? Diga amém. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. O que isso nos remete, irmãos? A ovelha gosta de pacentar, de se alimentar num bom lugar. Você gosta de estar numa boa igreja? Sim ou não? Você não gosta de ouvir uma boa palavra? As ovelhas são exigentes. Aí, olha só, está aqui, ó, guia-me mansamente a águas tranquilas. Quer ver? Você sabia que ovelha só bebe água parada? Se for corrente assim, ela não bebe, ela tem medo. Tão sensível que é. Então a água tem que estar paradinha, ela vai lá e bebe. E eu sei que as minhas ovelhas gostam de congregar num lugar tranquilo. E quem é que tem que promover, colaborar para que fique um lugar tranquilo? Aí você vai me entender mais porque eu sou chato às vezes. Quando eu vejo a água agitada, rapaz, essa água está agitada, as ovelhas não vão beber. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara. Você já está pegando já? Discernindo já? O Espírito está falando? A tua vara e o teu cajado me... Você é consolado nesse lugar? O cajado, irmãos, ele é uma vara assim, que lá na ponta, na extremidade, ele tem uma interrogação, faz uma curvazinha. E segundo as tradições, irmão, do pastor de ovelha, animal, aquilo ali serve para quando a ovelha for para o outro lado assim, ele pegar assim, ó, pelo gancho aqui e puxar. Vê! Eu estou certo ou estou errado? Venha, olha o cajado atuando, ó. Venha! E a vara? Pastor, é para descer o porrete. Não, mano, calma. Primeiro é para espantar o lobo. O meu biotipo contribui, sabia? O pessoal às vezes fica com medo, né? É um negão daquele tamanho lá, pastor. Vem não, irmão, que eu protejo as minhas ovelhas. Não vem fazer bagunça aqui na igreja, não. Já botei muita gente para correr, irmão. Não, aqui não, pode ir embora, irmão. Tá bom. É vara, é cajado e... Eu me lembro uma vez, o Valzinho vai lembrar disso. Lembra, Valzinho? O irmão entrou na igreja lá. O irmão não é irmão não. Ele chegou lá, estava alcoolizado, estava tendo ensaio do Ministério de Música, lembra? Eu queria assistir. Aí eu falei, olha, eu vou deixar você entrar, mas fica quietinho. Senta aqui. Aí eu estava na porta, ele pegou, sentou, aí ficou olhando para trás assim para mim. Aí ele levantou, foi lá para frente. Aí eu falei, não vai prestar. Aí ele ficava assim, aí o pessoal ensaiando e ele assim, olhando para trás, né? E eu só assim, ó.
da porta. Amém. Aí ele levantou, começou a tumultuar o ensaio. Aí o irmão foi lá falar com ele, eu só na porta, só amolando o cajado. Exercendo o fruto do Espírito. Porque o pastor tem que exercer o fruto do Espírito. Sim ou não, pessoal? Não é só ovelha, não. É o pastor também. E aí não adiantou, irmãos. Aí chamou o irmão, tinha um irmão grandão, mesmo forte que eu, Marcelão, Xará. Pastor, não tem jeito não. Então vamos pegar, vamos levar para fora. Segurou um de um lado, um do outro, suspendeu o camarada e foi lá para fora. Uf! E graças a Deus já tinha um evangelista na igreja. O evangelista saiu e foi lá fora evangelizar. Valzinho, não deixa entrar não. Se você quiser ganhar para Jesus, amém. É sua responsabilidade. Mas aqui, o pastor, a função, o chamado é proteção, irmão. Lembra disso, Valzinho? Cachaça foi embora rapidinho. Irmãos, uma particularidade do ofício pastoral, ele dá com o dia a dia da igreja, irmãos. O pastor conhece as suas ovelhas, querido. Você está comigo? Ele é exposto, é conhecido, e talvez seja um dos ofícios, né, até mesmo posso considerar o apóstolo, onde a exposição dele cria-se uma característica, uma visão, que às vezes na sociedade já generaliza. Não é isso? Quando a pessoa lá fora vê alguém pregando, qual é a pergunta que ele faz? Todo mundo é pastor. Não é verdade? Todo mundo é pastor. Pregou, ou está esquisito, ou está de terno. Está com a Bíblia debaixo do braço. Muda a voz. Pastor. Só que não funciona dessa forma. Você está no Ministério Verbo da Vida, onde aqui você é ensinado a pregar. Já pensou? Todo mundo aqui é pastor. Não é assim que funciona. Foi falado aqui na quinta-feira passada. Não é porque você prega que você é pastor. Amém? Não é porque você tem uma voz que você não é pastor. Deus está nesse momento, aleluia! Não é pastor. Não necessariamente. Os crentes às vezes, infelizmente, não, é pastor. Não é porque você profetizou que você é um profeta. Foi falado isso aqui. Não, é um profeta, ele profetizou. Não. Tem outras coisas que acompanham o ofício do profeta. Não é porque você ganhou a vizinha, a titia, a vovó, que você é um evangelista. Não necessariamente. Amém, irmãos? Não é porque você leu a Bíblia toda que você é mestre. Não é porque você ensina no DI que você é mestre. Mas o apóstolo Paulo dá algumas instruções. Lembra que eu falei que a Bíblia está recheada, irmãos, de instruções e clareza sobre o ofício do pastor? Lá em 1 Timóteo, capítulo 3, o apóstolo Paulo fala para o jovem Timóteo. Os cuidados, irmãos. E a gente pode pegar alguma coisa aqui. Você está comigo? Eu vou ler aqui na versão transformadora. 1 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 7. Perceba as instruções que o apóstolo Paulo dá para o jovem pastor Timóteo. Olha só. Esta é uma afirmação digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, a palavra bispo, irmão, ela está ligada a presbítero, a superintendente. E tanto como bispo, presbítero, superintendente, irmãos, está ligado a governo, a administração. E isso inclui também o ofício do pastor. Você está comigo, irmãos? Então, não há problema nenhum você ler também e atribuir isso ao próprio pastor. Portanto, deixa eu repetir aqui. Se alguém deseja ser pastor,
deseja uma tarefa honrosa. Eu estou falando essas coisas, irmãos, mas é maravilhoso ser pastor. É benção, irmão. Eu não fico, coitado do pastor. Às vezes, de vez em quando a gente ouve, né? Tadinho do pastor. Ah, não queria ficar no lugar dele, não. Graças a Deus que você pensa certo. Se você tem chamado, você não, pastor, estamos juntos. Amém, irmãos? Mas você sabia que há uma graça? Não só para o pastor, mas aqueles também que fluem nos outros ofícios. Há uma graça, irmãos. E é a graça que nos estica. É a graça que nos capacita. É a graça que disponibiliza ferramentas, irmãos, para o exercício do serviço. Você está comigo? Portanto, o bispo deve ter uma vida irrepreensível. Já começa a pegar, não é isso? Deve ser marido de uma só mulher. E de vez em quando alguns pastores têm que ler isso aqui. Aí você vê pastor com amante, pulando cerca. Você vê, irmãos, notícia por aí, pastor em adultério. E, infelizmente, até aqueles que têm chamado, não observando essa instrução. Isso aqui não está de enfeite, irmãos. Pastor que não tem uma postura na igreja, pastor que tem dificuldade de lidar com o sexo oposto. Tem muito por aí, irmãos. Graças a Deus, irmãos, não é para puxar sardinha, não. Graças a Deus, nós não temos problema disso aqui. Graças a Deus, irmãos. Mas, infelizmente, irmãos, conheci pastores que têm dificuldades com o sexo oposto. E mesmo, irmãos, eu não tendo dificuldade, pastor Marcelo tem todo um cuidado. Tem vidro lá no meu gabinete? Já viu meu gabinete lá no escritório? Vidro aqui, vidro... Não, bota vidro. Vidro aqui, vidro aqui. Amém, irmãos? Você está comigo? Cuidado, irmão. Zelo, cuidado. Isso faz parte. Amém? Deve ser marido de uma só mulher, já lemos. Ter autocontrole. Não confunda, irmãos, com estilo, viu? Viver sabiamente e ter boa reputação. Irmãos, lembra que eu falei aqui que o pastor, ele fica exposto? E como é difícil, irmãos, um pastor que é pego em escândalo. A confiança vai embora, tanto para quem está dentro como os de fora. Você está comigo? Tem um adjetivo que é dado muito para pastor. Todo pastor é ladrão. Quem já ouviu isso? Misericórdia, irmãos. Agora, por que isso trafega por aí? Por causa de irmãos, colegas, pastores que não dão testemunho. E acaba espirrando para a gente. Onde tem lugares, irmãos, que o crédito não é nem aprovado. Qual é a sua profissão? Aí tu fica até pensando assim, falo que eu sou professor, falo que eu sou pastor. Pensa. Pastor, professor. Pastor, tá bom, vamos analisar o seu crédito. Deveria ser diferente. Mas por quê? Porque pastor não costuma pagar, dá calote. Bota na conta de Jesus. É sério? Por isso que o Ministério Verbo da Vida, quando vai separar alguém para os ofícios, passa um pente fino. É ou não é, irmãos? SPC, será? Irmãos, eu não estou falando aqui, todo mundo pode passar por uma estação. E o Ministério sabe disso. Está com problema, regulariza, isso é normal, pode acontecer qualquer um. Não confunda isso com a pilantragem, a safadeza, a maldade. Aí não. Você está comigo, irmãos? Você está num bom ministério, amém? Glória a Deus. Deve ser hospitaleiro, apto a ensinar. O pastor precisa ensinar, porque ele está lidando com a ovelha. Não necessariamente aqui todos os pastores, irmãos, são experimentados ou toca no ofício do mestre, não necessariamente, mas pode acontecer. Esse apto para ensinar está relacionado, irmãos, a ensinar mesmo, a administrar.
Porque a igreja vai cuidar das ovelhas. O pastor precisa ensinar. O pastor precisa orientar. Você está comigo? Há particularidades, é bom a gente aproveitar a oportunidade, há particularidade onde, às vezes, uma característica ou outra do pastor, que tem um chamado não tem, o que às vezes Deus faz? Deus levanta pastores auxiliar, justamente para atender uma área que, de repente, ele não domina tanto. É possível acontecer isso? É possível? Você está comigo, irmãos? Não deve beber vinho em excesso. Vou pular essa parte, não vou falar sobre isso, senão é uma outra ministração. Nem ser violento, antes deve ser amável, pacífico, desapegado do dinheiro. Aí, de vez em quando, alguns falam assim, eu vou ser pastor porque dá dinheiro. Não, eu vou ser pastor que fica rico. Você está comigo, irmãos? Está citando isso aqui, irmãos, isso aqui é um cuidado. Porque a igreja, irmãos, ela contribui. O seu dinheiro está aqui. Você não oferta? Você não dá o seu dízimo? Já pensou se fosse um pastor que tem dificuldade com dinheiro? Acabou para vocês. E hoje, nós temos visto por aí, pastores assim, muitos. O pastor, irmão, não tem nenhum problema de prosperar. Na medida que a igreja prospera, o pastor prosperar, irmãos, isso é bíblico, não tem problema nenhum. Mas para ser rico, não. Se você tem um desejo de entrar no ministério para ser rico, está entrando numa furada. Não, eu vou entrar naquele... Não, eu quero ser pastor, dá dinheiro, dá um carro, status. Aleluia. Você está comigo, irmãos? Deve liderar bem a própria família e ter filhos que o respeitem e lhes obedeçam. Pois se um homem não é capaz de liderar a própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Eu quero ser pastor, mas em casa é uma bagunça. Não tem limites. A primeira igreja é a casa dele. É o que o texto está dizendo. Vou traduzir para você. Se você não consegue governar a sua própria casa, a igreja vai ser uma De repente alguém se ticando assim, ó, isso aqui não, já perdi, isso aqui. Vai sobrar evangelista, vamos ver, até esperar o vozinho agora. Passou, já. A minha esperança é evangelista. Não deve ser recém-convertido. Irmãos, o que a gente tem visto por aí de um monte de gente se intitulando pastor, o cara se converteu amanhã, já é pastor. Não tem experiência de nada, irmãos. Porque é bonito, porque é famoso. Quantos famosos estão virando pastor? O cara cantou, o cara se converteu ontem, já é pastor. Irmãos, que dano, que bizarrice. Que doideira, irmãos. Eu e Cátia, nós conhecemos pastor que, pouco tempo de convertido, pastor. E pergunta se ele está no ofício. Não está, irmãos. Quase perdeu a família. É sério esse negócio, irmãos. Eu estou falando pastor aqui, mas qualquer ofício. Particularmente pastor, porque o pastor é mais exposto. Você não vê o profeta fulano, né, o mestre, você não vê. Mas pastor, você vê o título. Você vê o cajado e a vara na mão dele. O peso da responsabilidade. Então, o texto aqui bem claro, não deve ser recém-convertido, pois poderia se tornar orgulhoso e o diabo o faria cair. Entraria orgulho. Tanta camarada é orgulhoso. Eu sou pastor, sou PR. Aí quando vai assinar PR,
Baboseira, gente. Ô, fulano de tal. Não, me chama de pastor. Briga. Tinha colegas que brigavam, rapaz. Ô, fulano. Ô, rapaz, me respeita, agora sou pastor. Ah, rapaz, às vezes, grandes coisas, deixa de ser bobo, rapaz. Eu falo assim, deixa de ser besta, rapaz. Não, você tem que me honrar. Ah, bestado. É, pastor. Não cai nessa moda, viu, irmãos? Não, eu quero chegar lá, porque quando eu chegar lá eu vou ser reconhecido. Eu não consegui nada nessa vida, nunca consegui um bom emprego, nunca fui aprovado em nada, mas eu estou numa vibe que eu vou chegar lá e vão ver que eu consegui. Agora eu sou alguém, eu sou pastor. Vai. Aí está com depressão, querendo se matar, saindo no tapa com ovelha. É ou não é, filho? Sai no tapa com ovelha, processo rolando, separação. E a ovelha, em vez de estar em pastos verdejantes, águas tranquilas, o que a ovelha vai ficar? Assustada. Não é isso que a ovelha... Nós lemos aqui. Leva-me às águas, refrigera minha alma, guia-me pela vereda. Você quer uma igreja abençoada, irmãos. Você está comigo, querido? Amém. Aleluia. Além disso, os que são de fora devem falar bem dele, do pastor, para que não seja desacreditado e caia na armadilha do diabo. É presa fácil para o diabo, irmãos. É presa fácil para o diabo. Instruções, irmãos, preciosíssimas. Aquele que deseja o ofício do pastor. É uma informação aqui, queridão, que você precisa se cuidar. Então, esse negócio de cara de pastor, voz de pastor, estilo de pastor... Irmãos, até hoje eu não sei o que é cara de pastor. O que é cara de pastor? Que de vez em quando, no meio dos crentes, você ouve assim, viu? Ele tem uma cara de pastor, não tem? Aí eu me olho no espelho assim e falo assim, rapaz, O que é cara de pastor? Não, pastor tem aquela cara séria assim. Não ri. Tem essas doideiras. E você não é pastor, não parece ser pastor, não. Você fica rindo. Tem que ser cara de jumento com cãibra. Então, irmãos, entra numa utopia, numas doideiras. Isso tudo no meio do povo de Deus, viu? Aleluia. Não é porque você cuida bem, irmãos, que você é um pastor. Se você gosta de cuidar de pessoas, você pode ser um enfermeiro, uma enfermeira. Estou falando uma besteira? Pastor, eu gosto tanto de cuidar de pessoas. É pessoa que... Uma enfermeira. Eu gosto tanto de ensinar. É professora. Eu gosto tanto de pregar. Glória a Deus. Você está exercendo o ministério da reconciliação. Será que eu não sou evangelista, pastor? E fica essa doideira, irmão. Aqui não vai acontecer isso. Sirva, irmão. Qual a motivação? Servir o corpo. Fica preocupado, não. Qual é o meu chamado? Qual é o meu chamado, irmão? Fala para mim, eu não estou conseguindo nem dormir. Fulano é tão amoroso. Esse sim é pastor. Eu já ouvi isso. Uma pessoa falou na minha cara que não gostava de mim. Falou assim, mas o fulano, aquele é amoroso. Não é igual o senhor, não.
Agora, o pastor precisa entender que o amor do pastor acaba, né, na concepção, quando começa a corrigir. O pastor me corrigiu, ele era tão amoroso. Eu continuo te amando. Eu amo tanto você, ovelha, que eu corrijo. Quantos conseguiu entender o amor que o pastor tem aqui na igreja? Se você se sente muito amado, é porque você é muito corrigido. Eu lembro que o pastor Edmilson falou uma coisa para mim, eu não me esqueço. Que quando ele nos enviou para cá, na época era atrás do CIEP, ele falou assim para mim, não sei se a Cátia estava perto. Pastor Marcelo não é pastor Edmilson. Pastor Edmilson não é pastor Marcelo. Se um dia você tentar me imitar, o seu ministério acaba. Eu não entendi, rapaz, até hoje. Porque às vezes tem gente que acha que tem pastor fulano. Cuidado, irmãos, com estilo. Cuidado, irmãos. Até nessa parte, Deus ele trabalha. E aí tem ovelha, às vezes, escolhendo perfis que lhe atende. Cuidado com isso, irmãos, é perigoso. Você está entendendo a palavra, irmãos? Vou falar mais um pouquinho sobre pastor. O caráter do pastor, irmãos, está sempre na mira. Não é verdade? Existem perseguições, irmãos, dentro do próprio ofício. Mas, graças a Deus, irmãos, essas coisas não mexem comigo. Não fica, pastor fica sem dormir. Não, irmãos, fico na paz. Aí você vê, né? Se o pastor ele está andando a pé, ele não tem fé. É ou não é? Pastor, se não tem carro não, tem não. Ih, pastor, não tem fé não. Aí quando o pastor tem um carro novo ou bonito, ih, pastor está roubando. Se o pastor for falar de dinheiro da igreja, esse dinheiro é para o pastor. Que doideira, irmãos. Só a graça. Só a compaixão. Você está comigo, irmãos? E é triste, às vezes, que tem pastores travados justamente por causa, às vezes, desses comportamentos. Infelizmente, a gente vai ter que lidar com isso. Onde, às vezes, um ofício ou outro, irmãos, vem aqui, traz uma palavra espetaculosa e recebe o aplauso. O evangelista vem aqui, cura 10 e recebe o louvor, o glamour. E os 20 que não foi curado, quem vai sobrar para quem? Para o pastor. Faz parte, irmãos. Às vezes o mestre fica o ano todo com uma mensagem só indo nas igrejas, itinerante, uma mensagem. Aleluia, que palavra, o ano todo pregando a mesma palavra. E a ovelha fica incomodada porque o pastor está repetindo a mensagem. E mesmo que o pastor queira mudar, ele não consegue. Porque faz parte, irmãos. O pastor, ele gosta muito de lidar, isso não é pastor Marcelo, não. Todos os pastores gostam de lidar com caráter. E às vezes você vê repetindo a mesma coisa, você, Senhor, é isso mesmo. Porque o supremo pastor quer que o pastor que está cuidando aqui da igreja passe a mensagem. Faz parte, irmãos. Você está comigo, queridos? Aleluia! O pastor tem obrigação de ter sempre pão fresco todos os cultos. Deixa eu falar algo para você com relação ao próprio exercício, né, do pastor. 50%, irmãos, das atividades pastoral, que gente que pensa que é só vir pregar, expulsar demônio, aconselhar, acabou. Não, irmãos. Não, eu gosto de ser pastor, porque sabe o que acontece? O pastor, além de ganhar bem, ele só prega, atende alguém lá no escritório, expulsa uns diabinhos de vez em quando. É bom para mim, negócio bacana. Não, irmão. Tem muita coisa acontecendo por trás dos bastidores.
50% da atividade pastoral, irmãos, é administrativo. Então, vamos ajudar você um pouquinho. Um dos chamados, irmãos, habilidades que envolve aquele que foi chamado para ser pastor, administração, governo, bastidores. Onde acaba o culto aqui, irmãos, as coisas acontecem. Já tenho que ver com o André alguma coisa que tem que pagar uma conta, né, André? Que não vai virar. Não é só pregar, não, irmãos. Ei, rapaz, sua camisa. Ei, pastor, uma benção. Não é só isso, não. Tem os bastidores. Pastor, ele tem que tocar em obra, vai se envolver com obra, manutenção, contas, prestação de conta. Né, Jaime? Pastor, Jaime vive falando para mim assim, pastor, é uma graça já. Quando chega no final do mês, né, André, que é do financeiro, a conta não fechou, quem é que vai pagar? Você vai embora, irmãos, vem aqui, alimenta, bebe água tranquila, parada, como pasto verdejante, vai para casa. E a conta chega para quem? Né, filha? Se eu não pagar, vou ter problema, irmãos. Aí o pastor tem que crer. O pastor, creia. Aí, de vez em quando, o pastor fala assim, irmãos, vamos ofertar. E tem ovelha que fica com raiva. Ih, pastor falando de dinheiro. Faço não, irmão. Eu acho que isso vai mudar a partir de hoje. E a gente vai com todo o cuidado, não chega aqui chorando. A pessoa que chega aqui chorando, irmão, pelo amor de Deus. Vai vencer. Não. Já pensou se fosse assim, né, André? Chegava aqui, no nome de Jesus. Chega aqui todo bonito, todo cheio de unção. Irmão, vamos louvar o Senhor, vamos ofertar ao Senhor com o seu dízimo. Irmão, não deixe de dar o teu dízimo, não, tá, irmão? Vamos abençoar a igreja. Aí tem um lá que fica com raiva. Pastor, já veio falar de dinheiro, só pensa em dinheiro. Tudo é dinheiro. Quantas ovelhas que nós temos nessa noite? Se congrega aqui? Você tem ofertado nesse lugar? Você tem devolvido o seu dízimo? A mão está reduzindo, amor. E quer pastos verdejantes. E quer águas tranquilas. Você está aprendendo nessa noite? Aleluia. Aleluia. O pastor tem que entender de construção, o pastor tem que entender. Não é só com aconselhamento, não, irmãos. Né? Tem que pregar, tem que expulsar demônio. Claro, está dentro do ofício. Mas tem que mexer com obras. Eu não entendo, mas tem que acompanhar. Tem que pagar as contas. Tem que pagar a luz, não corta. Você está comigo, irmãos? Tem que pagar aluguel. Quantos sabe que não vem um anjo com a mala cheia do dinheiro e bota aqui, pastor, vim do céu, trouxe o dinheiro? Não, é com você. E quando a igreja tem uma época que não pega junto, o pastor, como é o governo da igreja, tem que vir aqui na tribuna, irmãos, vamos louvar o Senhor, vamos ofertar. Eu sei que a partir de hoje vai mudar um pouco a mentalidade de muita gente. Você crê, irmãos, comigo? Amém. Aleluia. O pastor, às vezes, é visto como o abafador de ministérios. Quer ver uma característica, irmãos, que é muito... faz parte isso, e é maravilhoso quando isso acontece. Às vezes o profeta, o evangelista, ele consegue identificar rápido os talentos. É bacana isso. O profeta vem, você tem um chamado. O cara, aleluia. Que pena que o pastor não está aqui para ouvir. Não é isso que acontece? Pô, o pastor tinha que estar aqui. Pastor, eu já vi uma vez isso. No Espírito, rapaz, a gente conhece as ovelhas. Pastor, o senhor tinha que estar aqui ontem. Eu falo assim, deve ter alguma coisa que ele ouviu lá, que ele ficou animadinho. Aí eu pergunto, vem cá, o que teve lá? Não, o profeta pegou fulano, pegou ciclano e falou isso, isso, isso. Entendi.
Irmãos, faz parte, nada contra. Mas só que às vezes o camarada chega assim, ó, você tem um chamado, chega para o camarada, eu vejo, irmãos, às vezes é de Deus, mas só que por trás disso envolve muita coisa. Não é pelo fato de você ter um chamado, um vaso ver isso em você, não significa que tem que acontecer agora. E quem é que vai tratar, cuidar, equipar é o pastor. Aí chega um profeta todo torto assim, né? O profeta vem fazer uma bagunça, né? Faz a bagunça, no dia seguinte o pastor tem que consertar tudo. Aí chega o profeta e fala, eu vejo você, pastor, mas ele não sabe que ele chega em casa e bate na mulher. Que é um caloteiro. Pode ter um chamado. Mas tem um problema dentro da casa dele, que o profeta não sabe, o evangelista não sabe, mas o pastor sabe. Mas o pastor está prendendo meu ministério. Não, irmão. Eu quero que você flua, o pastor quer que você flua, mas o pastor, ele dá com caráter. Às vezes a pessoa não tem os equipamentos, não é só caráter, às vezes não tem os equipamentos necessários para o exercício, precisa um tempo, precisa tratar algumas coisinhas. Quem é que vai fazer? É o profeta, o evangelista? É o ministro itinerante que veio aqui, botou a mão na sua cabeça e você rodou e caiu? Não. Quem é? Vai sobrar para o pastorzinho. O pastor está abafando meu ministério. Não, irmão, não é abafando, não. É cuidando de você. Para que você não faça parte daquele currículo de problemáticos. Onde no final fala assim, não, mas eu não queria, não sei o que, forçar a barra. É igual porta de banco, quando força, travou, o cara está forçando o que quer que abra aquela porta. A mangueira não faz força para dar manga. Alguém já viu mangueira lá? Mangueira. Vai nascer a manga. Não, ela vai nascer. A árvore é conhecida pelo fruto. O fruto vai aparecer, irmãos. Você quer um holofote, irmãos? Não precisa botar holofote. Deus está vendo. Se o pastor atrapalhar, o Espírito vai passar por cima dele. Se é o teu tempo, se é para você estar ali, irmãos. Se o pastor qualquer atrapalhar, o Espírito vai passar por cima dele. Pronto, gente. Não, pastor, mas o fulano falou que... Amém, glória a Deus, irmão. Eu gosto muito quando chega assim, a pessoa fala assim, pastor, o senhor falou comigo que Deus vai me usar lá. Amém, irmão. Graças a Deus. Né? Aí cria aquela expectativa de estar lá. Eu falei, não, calma, irmão. Não é agora, não. E quando acontece de alguém ter coragem de perguntar, pastor, quando isso vai acontecer? 200 anos. Conta 200 anos. Aleluia. Você está comigo, queridos? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos avançar que o tempo está acabando, né? Né? O pessoal aqui é meio terrorista, gosta mesmo de... Aleluia. Falamos aqui que o pastor às vezes é abafador. Estou usando um termo aqui, irmãos, que é o termo que muitas pessoas às vezes usam, né? O pastor está bloqueando meu ministério, está abafando meu ministério. Não está abafando não, irmãos. Está cuidando de você, está tratando. Amém? Você está comigo? Amém. Aleluia. É igual o pai em relação ao filho, né? Não tem, às vezes, quando você leva um filho na casa de um vizinho, né? De um parente, você sabe que teu filho é elevado, agitado, né? Tem uns até que falam que ele é um capetinha, né? Meu filho é um capetinha. Mas vai na casa de um do outro, aquela carinha quietinha, alguém olha assim, não conhece seu filho, e fala assim, rapaz, é tão quietinho seu filho, né? Você não conhece. Não, ele é uma bênção. Você não conhece. E quando acontece, às vezes, que o pastor tem que desconcertar tudo? Está dentro do ofício, irmãos. A gente está falando de coisas, às vezes, gente que vem debaixo de uma inspiração, que é isso mesmo. Mas o pastor precisa, agora vem cá, é assim, assim. Deus falou com você, testificou? Amém, agora funciona assim, não é agora, tem que tratar, tem que estudar, tem que ver essa área, tem que cuidar da sua família, tem que... Amém, irmãos? Mas eu quero ir ali não, né? Ali não, é aqui.
Ah, mas eu quero estar lá, não, olha, o banheiro. Mas Deus me chamou para trabalhar com fulano, não, é lá no DI, é lá na portaria, é lá no som. Não, mas o meu chamado, meu chamado. Pastor, irmãos, uma coisa que dá coceira no pastor é isso. Você tem chamado? Tenho. Deus falou com você? Falou. Você é poderoso? Sou. Então vem aqui, toma aqui a vassoura, toma aqui o balde e começa a fluir no espírito ali. Mas eu não fui chamado para isso, pastor. Então já está reprovado. Você está sendo edificado? Está se divertindo, né? Glória a Deus, aleluia. Deus é bom em todo o tempo. Vou correr um pouquinho, irmãos. Aleluia. Nós falamos aqui que o pastor, ele cuida, ele protege. E nós lemos isso aqui, irmãos. Amém? Às vezes a gente... Eu já ouvi isso, né? Principalmente quando você recebe uma palavra, ou até você percebe no seu espírito que você tem um chamado. Irmãos, isso é normal. Quão maravilhoso é quando testifica no seu coração uma palavra. Amém, irmãos? Graças a Deus. E às vezes as pessoas perguntam, né? E aí, já está pregando? Já está ministrando? Aí tem uns que falam assim, aí tem uns corajosos ainda que falam, colegas, né? Ih, vou falar com o pastor Marcelo sobre você. Você tem que estar pregando, tem que estar ministrando. Até hoje não me procuraram. A Kátia me conhece, sabe que se isso aconteceu, eu falo, rapaz, você está bagunçando a igreja, viu? Eu não falo isso? Se me procurar, eu vou falar assim, rapaz, você está bagunçando a igreja, tem que fazer o rema de novo. Tem que fazer a escola de ministros. Amém. Quantos me amam ainda? Amém. Quantos ainda declaram que são as minhas ovelhas? Amém. Aleluia. Ainda não está pregando? O seu pastor não está vendo isto? Já viu no futebol? Valzinho que é do torce um time esquisito aí. Já viu no futebol? Às vezes você vê assim, está assistindo futebol, por que aquele craque não está jogando? Você já viu isso, né? Pô, joga bola, mas o técnico é quem sabe. De repente ele falta ensaio. Arruma tumulto no clube. O cara é craque, mas está sentadinho. E o torcedor não sabe, ele fica com raiva do técnico. Tem gente que fica com raiva do pastor. Pô, o pastor não está vendo. E aí, por isso que você vê, às vezes, migrações dentro da igreja. Onde a pessoa procura uma igreja. Não, aqui não tem oportunidade, não. Aqui o pastor está travando meu ministério. Aí vai para uma igreja lá que, de repente, outra mentalidade. Talvez o pastor lá passando por uma pressão terrível. E você chega assim, ó, eu prego, ó. Já vem dando carteirada, ó. Eu sou formado no Rema. E o pastor às vezes conhece. Vem para cá. Fica aqui você vai. Aqui vou te promover, aqui vou te dar um cargo. Ó, tem uma igreja, está precisando lá, um pastor. Aí o camarada cresce o olho. Opa, chegou meu tempo. Deus me livrou do diabo. Eu já vi isso acontecer. Já vimos, né? Irmão, vem para cá, sossega o facho, fica sentado, você precisa ser tratado. E aí ele falou assim, não, pastor, eu realmente preciso. Aí alguém colocou ele no laço. Não, rapaz, não faço não. Eu vou te dar uma oportunidade, vou te dar uma igreja para você pastorear. Aí o cara cresceu o olho. Tem um prédio, tem tantos membros. Quantos membros? Aí o cara já faz o cálculo já. Qual é a média de dízimo? Parece novela da Globo, não parece? Aí o cara vai para lá.
se arrebenta todo, acaba com a família, acaba com a igreja, que não é dele. Vocês estão mais pensativos hoje, né? Eu tinha que ter feito uma enquete, né? Quantos aqui desejam ser pastor? Aí no final da administração ia reduzir. Aleluia. O pastor ele vem arrumando tudo. O pastor ele acompanha não só ao serviço, promovendo o ambiente, mas por trás. Nós falamos isso aqui. Amém, irmãos? Há uma unção sobre a vida do pastor, queridos, há uma graça. Estar debaixo de uma unção pastoral, irmãos, é bênção. Amém, irmãos? Não fica essa coisa de afinidade, não. Não entra nessa moda de ovelha independente, não. Não, eu sou dono do meu próprio nariz, não gosto de submeter, não. Não entra nessa furada, não, irmãos. Quantos pastores passaram na minha vida, irmãos, que eu me lembro de cada nome. Pastor Eli, pastor Cassimiro, pastor Isidro, lá de Vitória, Espírito Santo. Pastor Aldo Maurício Ribeiro, que está hoje com o Senhor. Pastor Daniel de Moura. Irmãos, homens que fez o que eu sou hoje. Homens de Deus, irmãos. Eu louvo a vida desses homens. E eu sempre honrei essas pessoas. Pastor Eli Laje Bento, hoje é bispo, que me levantou como pastor, que fez o nosso casamento, não é isso? Pastor Wilson, que é o meu amigo particular, já foi meu pastor, hoje é meu amigo particular, está numa outra igreja. Você está comigo, irmãos? Faço menção a esses nomes. Queridos, mais uma vez, não quero puxar sardinha para o meu lado, não, mas honre o seu pastor. Honrar não é falar, trazer presente. Se quiser trazer presente, fica livre. Mas honrar, irmãos, é considerar. É olhar e ver assim, realmente, eu creio na unção pastoral. Cuidado, irmãos, quando você for corrigido, fazer bico. Cuidado, irmãos. Eu, como qualquer pastor, podemos falhar. Mas, irmãos, você não está atrás de falha ou não falha. Você está submetendo a unção. Eu sei exatamente o que é unção pastoral, irmãos. Eu me lembro, assim, que eu e Cátia viemos para cá, nós nos desligamos de outro ministério, e um intervalo mais ou menos de um mês, mais ou menos, ou 20 dias, a gente se sentia esquisito. Lembra disso? Porque, assim, nós nos desligamos de outro ministério, e a sensação é que a gente estava sem pastor. E eu ligava para o pastor Edmilson, em nome de Jesus, me atenda, eu estou sem pastor. Não, rapaz, estou com você. Não, mas eu quero que o senhor botar mão, formalizar. Isso é exagero da minha parte, irmãos, mas é entender que estar debaixo de uma unção pastoral, irmãos, é algo maravilhoso. Ser mentoreado com um pastor, irmãos, é bênção. Amém, queridos? Não deixe que o pastor desanime de você. Se o pastor chamar você para conversar, irmãos, eu sei que disciplina, correção é um pouco desconfortável, mas pastor te ama. Pastor considera você como ovelha, que você não é bode. Porque bode, ele não vai usar o cajado, ele vai usar a vara. Bode. Você está comigo, irmãos? Aleluia. Aí, de vez em quando, você vê lá alguns abençoados e fala, pastor, né? A pessoa anda por aí, ela não está perdida. Pastor, a Bíblia diz que o pastor, o bom pastor, ele deixa 99 e vai atrás da perdida. Perdida. Não é sem vergonha, é perdida. Perdida. Forte, né? Tá gravando, irmãos, é isso mesmo. Perdida. Vem cá, meu irmão. Caminha aquele ali. Ovelha perdida. Ele não larga também as 99, não, senão vai se perder. Vai deixar alguém cuidando e vai atrás da que perdeu, da centésima. Vem cá, irmão, vem cá. Não, pastor, vamos lá, venha. Tem gente escandalizada aí, né? Irmãos. É isso mesmo. Ovelha perdida. Ô, irmão, volta aí. Não, não quero não. Quero não. Mas pirraça, pico. Enquanto as 99 estão lá no aprisco lá.
E a outra não quer. Não, não quero não. Faz pirraça. Não está perdida. Você está entendendo o que eu estou falando, irmãos? Está claro para você? Meu irmão, vem cá. O caminho é aquele ali. Não, pastor, me perdi. Pastor, estou com um problema, me perdi, me enrolei. Vem cá, meu irmão, vamos lá. O pastor está pronto para ajudar. Agora, quem não quer ficar na bagunça, não é perdida, não. Olha para a palavra, irmão. Para a gente concluir, uma curiosidade de ovelhas. Olha só que interessante. As ovelhas vivem infestadas, a ovelha animal, tá, gente? As ovelhas vivem infestadas de moscas, que não deixam elas se alimentarem direito. Como não conseguem se livrar dos insetos, elas correm sem direção e geralmente acabam assustando outras ovelhas que as seguem, correndo o risco de saírem do aprisco e serem mortas pelos lobos. Para evitar isso, o pastor joga óleo sobre sua cabeça para evitar esse problema. Interessante, né, gente? Às vezes tem ovelha, aquela coisa, aquela confusão toda tal, assusta, às vezes arruma até uma confusão no meio da igreja. As moscas que atrapalham de ele se alimentar. Agora, quando ele está debaixo, irmãos, de uma unção pastoral, o óleo, irmãos, a unção sobre a vida dele, da ovelha, irmãos, calmaria, tranquilidade. As moscas não vão alcançar. Fica de pé em nome de Jesus, queridos. A editora Rema Brasil Publicações apresenta mais um grande título do reverendo Tony Cook. Há mais de 10 anos, ele tem viajado por diversas nações e por todos os Estados Unidos, fortalecendo os pastores e as suas equipes ministeriais com seminários e treinamentos sobre liderança. The grace of God will always deliver us a free gift of eternal life, but then it will begin, that same grace will begin to produce in us results and fruitfulness unto God. Depois do grande sucesso de Em Busca de Timóteo e da ótima repercussão de Graça, o DNA de Deus, chegou a vez de Qualificados. Foi Deus quem estabeleceu a carreira que devemos correr. Ele foi quem nos chamou para servi-lo na sua obra. Então, Ele é quem determina os critérios para que possamos ter o verdadeiro sucesso nesta jornada. Descubra como correr bem a sua carreira e alcançar a linha de chegada sem tropeçar. O reverendo Tony Cook trata com muita clareza de como superar os obstáculos do orgulho, da ganância e da impureza sexual. O atleta não é coroado se não seguir todas as regras. Por isso, esteja qualificado para que Deus possa premiá-lo com todas as bênçãos que Ele preparou para você. Leia este livro e a sua vida e o seu ministério não serão mais os mesmos. Qualificados, servindo a Deus com integridade e terminando sua carreira com honra. Adquira já o seu. Rema Brasil Publicações. A palavra da fé em suas mãos.